Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que damos início a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, sob a liderança do pastor Paulo Freire da Costa. Nosso abraço fraterno ao pastor Eliazar Secom, professor titular das aulas online da EBD neste canal. Ele está ocupado com uma agenda ministerial intensa, mas em breve estará de volta. Muito obrigado, Pedro, pelo seu suporte técnico, sempre brilhante e eficiente. Eu sou o pastor Eude Martins e hoje vamos mergulhar na lição 4 do nosso segundo trimestre de 2026. Prepare seu coração, porque o Espírito Santo quer nos conduzir em toda a verdade, trazendo entendimento, crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Oremos pela aula e por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos mais uma lição da escola dominical. Que a tua bênção seja sobre nós e também sobre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Fique com a gente, porque a lição de hoje já está no ar. O tema da lição é a confirmação de uma promessa. Vamos estudar o momento solene em que o Senhor estabelece um concerto eterno com Abraão e sua descendência. E olha, não foi contrato de boca, não. Foi aliança séria, daquelas que não vencem nunca. E já começa com mudança de nome. Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. É como se Deus dissesse: olha, vou mudar até o nome, porque o que eu vou fazer na sua vida é grande demais para caber no mundo antigo. Ele deixaria de ser chamado Abrão, que significa em hebraico pai exaltado, para se chamar Abraão, que significa em hebraico pai de multidões. O mesmo ocorreria com Sarai, sua esposa, que deixaria de se chamar Sarai, que significa em hebraico minha princesa, para se chamar Sara, que significa em hebraico mãe de nações. Ouça o texto áureo da lição de hoje. Se puder, leia conosco, acompanhando na tela. Anota aí, porque esse versículo é forte. Está em Gênesis, capítulo 17, versículo 7, que diz: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Minha amiga, meu amigo, quando Deus fala perpétuo, pode confiar. Não precisa nem renovar contrato. E a verdade prática de hoje é simples e poderosa. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Pode até demorar, mas olha, não chega atrasado. Não, Deus não trabalha com relógio humano. Ele trabalha com propósito. Tudo que acontece na nossa vida acontece com um propósito da parte de Deus para se cumprir. Por isso, nós precisamos não nos apressar, como fez Abrão e Sarai, mas esperar no tempo do Senhor, porque ele nunca se atrasa, ele chega na hora certa. Meus irmãos, acompanhem comigo a leitura bíblica desta lição.
em Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 7, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. E a leitura bíblica da lição termina no versículo 9, dizendo: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Antes de darmos início ao comentário da lição, lembremos dos 3 Cs enfatizados pelo pastor Eliazar em suas transmissões: curte, comente, compartilhe. Envie sua avaliação. Fique à vontade para dizer o que precisamos melhorar. Envie também o seu pedido de oração. Antes de encerrarmos a transmissão, oraremos ao Senhor Deus por todos os pedidos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então comentar a introdução da lição. Abraão com 99 anos. Isso mesmo, 99. Hoje o pessoal com 40 já está reclamando da coluna, não é verdade? Ou seja, a idade avançada para nós. Mas para Deus, para Deus é só o começo da promessa. É impressionante notar que diante da idade avançada de Abraão e da esterilidade de Sara, aos 89 anos, o Senhor reafirma sua fidelidade, provando que as limitações humanas não impedem o cumprimento dos planos divinos. Vale a pena repetir. As limitações humanas não impedem o cumprimento dos planos divinos. Louvado seja o nome do Senhor. É o tempo de renovação da esperança no coração de Abraão e de estabelecer uma aliança perpétua que alcançaria todas as gerações. Este pacto de Deus com Abraão está em Gênesis 17, versículo 7, o texto áureo da lição de hoje. Leiamos o texto áureo novamente, mas agora na versão da Bíblia conhecida como NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz o texto: Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência
no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ficou bem mais claro agora a compreensão do texto. Queridos irmãos, a primeira parte da lição fala do momento em que Deus muda o nome de Abrão, o momento em que Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Vejam vocês, Deus muda o nome e muda a história. Na Bíblia, queridos, nome não é só etiqueta, não. Nome é destino. Abrão recebe um novo nome, Sarai também. A mudança de nome de Abrão e Sarai nos ensina algo poderoso. Quando Deus entra em nossa história, ele redefine quem nós somos. Aleluia. Os nomes indicavam uma relação com Deus, características físicas ou circunstâncias do nascimento, sendo frequentemente alterados, como uma nova missão era dada. Nós temos um exemplo em Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar. Naquela época, os nomes revelavam a essência, revelavam também o caráter e uma missão de uma pessoa. Abrão, pai exaltado, tornou-se Abraão, pai de multidões. O registro na Bíblia desta mudança de nome de Abrão está em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Deus procedeu da mesma forma com o nome de Sarai. Sarai, que significava minha princesa, teve seu nome mudado para Sara, que significa mãe de nações. Deus prometeu abençoá-la de tal forma que dela sairiam reis e povos, confirmando sua importância central na aliança. O registro na Bíblia desta mudança de nome de Sarai está em Gênesis, capítulo 17, versículos 15 e 16. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Que lindo, né, irmãos? Que maravilhoso isso. Eu estava pensando, quando lia esse texto bíblico, de como nós, principalmente os homens, olhamos muito para os personagens masculinos da Bíblia e esquecemos a importância que Deus dá à mulher. Veja que Abrão ou Abraão é o pai da fé. É aquele que profetizou a chegada do Messias, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas Sara foi ricamente abençoada pelo Senhor. Ela se tornará nações, disse Deus, reis de povos procederão dela. Mas sabe, irmãos e irmãs, Abraão também era humano e chegou a rir em seu íntimo quando ouviu que seria pai aos 100 anos. Gênesis, capítulo 17, versículo 17, diz: então Abraão se prostrou com o rosto em terra
e riu, dizendo no seu íntimo: poderá um homem de 100 anos ter um filho? E poderá Sara, que tem 90 anos, dar à luz? Abraão riu, revelando a fragilidade humana diante da espera prolongada. E aqui eu queria enfatizar uma grande verdade. Todos nós temos dificuldade de lidar com a demora. No caso de Abraão, embora o riso pudesse indicar espanto diante do impossível, a lição reforça que para o Senhor nada é irrealizável. Concluímos o comentário da primeira parte da lição. Nessa primeira parte da lição de hoje, nós temos 3 aplicações práticas para a nossa vida. Vamos a elas. Primeira aplicação prática: assuma sua identidade em Cristo. Assim como Abraão e Sara receberam um novo nome, o cristão deve viver conforme sua nova identidade em Jesus, abandonando velhas práticas do passado. Como diz a Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5 e versículo 17, diz Paulo: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assuma sua identidade em Cristo e abandone definitivamente velhas práticas do passado. Mas há uma segunda aplicação prática na nossa vida que podemos extrair da primeira parte da lição de hoje. E esta é: confie na frutificação do que parece estéril. O Senhor pode abrir caminho no deserto. Creia que Deus pode trazer vida e resultados positivos a áreas da nossa vida que parecem estéreis ou sem esperança. É provável que alguns de nós que assistimos esta aula da escola dominical nesse momento esteja nesta situação, vivendo a tristeza de uma situação estéril, da falta de resultados positivos em determinadas áreas da nossa vida. Mas preste atenção. No texto de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Não perca a esperança. Não desista. Não desanime. Por mais difícil e complicado que seja a sua necessidade, Deus vai te atender. E, por fim, uma terceira aplicação prática para a nossa vida, extraída do que estudamos até agora na lição da Escola Dominical deste domingo, é vencer a dúvida com a onipotência de Deus. Quando formos tentados a rir com incredulidade diante de desafios, devemos lembrar que servimos ao Deus Todo-Poderoso, pois o que a alma de Deus deseja, isso ele faz. Como diz Jó, no seu livro, capítulo 23, versículos 13 e 14. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem planejado. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos então para a segunda parte da lição. Na segunda parte da nossa lição, vamos ver que o propósito deste concerto de Deus com Abraão era grandioso. Que propósito era este? A salvação de toda a raça humana. É o que aprendemos aqui na segunda parte da lição. Deus não queria privilegiar apenas um povo, mas abençoar todas as famílias da terra através de Cristo. Por isso o Senhor disse em Gênesis, capítulo 12, versículo 3: em você serão benditas todas as famílias da terra. E aqui vai algo importante. Esse pacto não era só para Abraão ficar feliz, é para abençoar o mundo inteiro. Deus estava preparando lá atrás o caminho da salvação em Cristo. Observe as 3 dimensões do pacto de Deus com Abraão neste quadro ilustrativo. Ali nós vemos uma dimensão individual, uma dimensão nacional e uma dimensão universal. Nós somos, muitas vezes, levados a achar, a julgar, a pensar que o plano de Deus, ao escolher Israel como seu povo, era desprezar o resto da humanidade e manter o seu relacionamento com o ser humano unicamente com a nação judaica. Não, eles não entenderam. Os judeus não entenderam que o propósito de Deus era que, através deles, toda a humanidade chegasse ao conhecimento do Deus verdadeiro e o seguisse e o adorasse. Ou seja, enquanto Abraão pensava na família, Deus estava pensando na humanidade. Deus não pretendia privilegiar apenas um povo, mas usar Israel como luz dos gentios, para que, através de Cristo, todas as famílias da terra fossem abençoadas. É o que diz Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, na nova aliança, no Novo Testamento, a maior promessa é a vida eterna em Jesus Cristo. Esta segunda parte da lição deixa 3 aplicações práticas para nós. Vamos a elas. A primeira, viver em integridade. Precisamos reconhecer que estar em aliança com Deus exige o compromisso de andar em sua presença e ser íntegro. Quando Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, a ideia no original hebraico aqui de ser perfeito é ser íntegro, ter uma vida íntegra. Então, essa é a primeira lição prática para a nossa vida nesta segunda parte da lição, viver em integridade. Mas há uma segunda aplicação. Pense além de você. Entender que a bênção de Deus sobre nossas vidas deve transbordar para alcançar outras pessoas e nações. Por isso é fundamental o nosso testemunho, tanto de vida quanto em palavras. Eu tenho observado no caminhar da minha vida que Deus fala com os outros, através de nós, muito mais por aquilo que somos, pelo exemplo que damos, do que exatamente pelas palavras que proferimos. É claro que não vamos perder a oportunidade de testemunhar e de falar quando esta oportunidade for posta diante de nós. Mas a maneira como você se comporta
na sua família, ao tratar seus filhos, ao cuidar da sua esposa, ao cuidar do seu marido, da sua sogra, do seu sogro, da sua mamãe, do seu papai. A maneira como você se comporta no emprego, na empresa, onde você exerce sua profissão, na igreja, na escola, na faculdade. Pense além de você. Mas há uma terceira aplicação prática para a nossa vida. Descanse. Descanse no fato de que o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso escudo. Traduzindo, pode vir luta, mas você não está desprotegido. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Chegamos ao terceiro, ou na terceira e última parte desta lição da escola dominical. Aqui, nesta terceira parte da lição, nós vamos entender o pacto perpétuo da circuncisão. A nossa lição, ela, em primeiro lugar, ela mostra para nós que a circuncisão foi instituída como um sinal visível, e a marca física da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. A circuncisão é explicada em Gênesis, capítulo 17, versículo 11, que diz: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Para aqueles que não têm conhecimento de circuncisão, deixe-me explicar. A circuncisão é uma cirurgia de pequeno porte, geralmente realizada nos dias de hoje por um urologista, que remove a pele que recobre a cabeça do pênis, chamada de prepúcio. Na medicina, é chamada de postectomia. E a finalidade é expor a glande de forma permanente, facilitando a higiene e prevenindo problemas de saúde. A pergunta que a revista da Escola Dominical traz para nossa reflexão é quando deveria ser feita a circuncisão. Deus determinou que o ato fosse realizado ao 8º dia de vida. Abraão obedeceu rigorosamente, aplicando o sinal em seu filho Ismael e em todos os homens de sua casa. Diz o texto sagrado de Gênesis, capítulo 17, versículo 12. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês, todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Mas atenção, atenção. No cristianismo, o que importa é a circuncisão do coração. A marca física, queridos irmãos, era inútil se o coração permanecesse fechado para Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos ensina no capítulo 2, versículo 29. Judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra da lei. Observe que aqui Paulo está falando para o judeu, dizendo para ele que toda aquela circuncisão física faz parte do passado e que o grande objetivo de Deus ao estabelecer a circuncisão como um costume entre as famílias judaicas
Era, na verdade, apontar para o que realmente importa, que é a circuncisão do coração. Meus queridos, a circuncisão do coração é uma transformação espiritual interna, realizada pelo Espírito Santo, que remove a rebeldia e a inclinação para o mal, capacitando a pessoa a amar e obedecer a Deus. Porque não adianta ter sinal por fora e o coração longe de Deus, né? É importante lembrar aqui, nesse momento, que a tendência do ser humano é sempre para o mal. A natureza humana sempre está inclinada para fazer o que é errado, o que não deve. Nós precisamos lutar constantemente contra isso. E neste momento em que a circuncisão do coração está presente em nossa vida, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Porque é ele que realiza a circuncisão do coração. É ele que remove a rebeldia, a inclinação para o mal. E nos capacita a amar e obedecer a Deus. Chegamos ao final da última parte da lição da Escola Dominical de hoje. E esta terceira e última parte da lição deixou para nós 3 aplicações práticas. Vamos a elas. Primeiro, priorizar o interior. Não se limitar a rituais externos ou religiosidade aparente, mas cultivar uma devoção sincera e profunda a Deus. Vocês já observaram na igreja determinados irmãos e irmãs que fazem questão de dar glória a Deus alta, de usar expressões espirituais? O que a lição de hoje está nos ensinando, que só isso não é suficiente. Isto só vale quando é acompanhado de uma devoção sincera e profunda a Deus. Devemos priorizar o interior. Mas há uma segunda lição prática nesta terceira parte da lição de hoje, é que devemos ensinar a próxima geração. Ensinar e incluir os filhos nos princípios da aliança com Deus desde a mais tenra infância. Eu me lembro que a minha mãe me contava, na minha infância, que quando ela estava grávida de mim, ela falava comigo na barriga dela. E ela dizia: meu filho, Deus tem um plano para a sua vida. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a oportunidade de servi-lo, meu filho. Sirva a Deus com alegria. E quando eu nasci e comecei a ter entendimento das coisas, lá estava minha mãe e o meu pai me ensinando os caminhos de Deus. Resultado? Chego hoje aos 74 anos de idade, servindo ao Senhor toda a minha vida, sem nunca ter me desviado dos caminhos do Senhor, porque a minha mãe e meu pai investiram em mim, na minha vida espiritual. Portanto, devemos ensinar a próxima geração. Aqui em casa, eu e Gessi gostamos muito de gastar tempo com os netos, porque os filhos já foram encaminhados no caminho do Senhor e estão os 3 servindo a Deus com alegria. Mas tem os netos, e os netos é uma oportunidade que nós recebemos da parte de Deus de ensinar a próxima geração. Terceira aplicação prática: pratique diariamente essa transformação interior. Deixa eu repetir. Pratique diariamente essa transformação interior. Como é que fazemos isto? Cortando desejos que nos afastam da vontade do Senhor e entregando a Ele
o controle total de nossas vidas. E assim, chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, presidida pelo pastor Paulo Freire da Costa. Louvamos a Deus pela vida e família do pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da EBD, na cidade de Campinas. E deixo com você 3 perguntas para refletir esta semana. Primeira, em que área da sua vida você ainda está vivendo com o nome antigo, com a identidade de antes de Cristo? Pense nisso. Segunda pergunta, quem ao seu redor precisa ser alcançado pela bênção que Deus derramou na sua vida? E terceira pergunta, que desejo ou hábito você precisa entregar ao Senhor hoje, permitindo que o Espírito Santo faça a circuncisão do seu coração? Muito obrigado pela sua companhia. Continue na presença de Deus. Continue confiando na palavra. Vamos orar. Amado e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais esta maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos, neste momento, te louvar pela Igreja Assembleia de Deus de Campinas, na pessoa do pastor Paulo Freire, todos os seus obreiros, auxiliares, todos os seus setores, com as suas congregações. E queremos também interceder pelos nossos alunos, que nos acompanham nesta classe online da Escola Dominical. Pedimos, ó Deus, força espiritual para aqueles que precisam. Emprego para os que estão desempregados. Cura para os enfermos. Solução de problemas difíceis, talvez considerados impossíveis por alguns. Que a bênção venha sobre estes e que eles desfrutem do que Abraão desfrutou. Abençoa ricamente, Senhor, as famílias. Pais, mães, filhos, filhas, genros, noras, netos e netas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos aqueles que nos acompanharam nesta aula da Escola Dominical, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.